Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. No começo da semana, refletimos sobre a parábola do semeador. Após Jesus ter contado a parábola, quando seus discípulos foram a ele indagar o significado dela, Jesus lhes respondeu: "A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam." Lucas 8, versículo 10. Jesus usou muito de parábolas para ensinar sobre o reino de Deus. Mas nem sempre o significado das parábolas era evidente. E Jesus fazia assim de propósito, para discernir os verdadeiros interessados na verdade. Isso não significa que Jesus estava privando algumas pessoas do conhecimento da verdade, pois ele anunciava a todos e estava disposto a explicar os mistérios do reino de Deus a todos também. Mas Jesus, por meio das parábolas, estava discernindo aqueles que queriam conhecer o Evangelho daqueles que não queriam. Algumas pessoas, ao não entender alguma parábola, iam até Jesus para buscar a compreensão, como os discípulos fizeram ao perguntar sobre a parábola do semeador. A estes, Jesus revelava os mistérios do Evangelho, pois entendia que estes eram os verdadeiros humildes, que reconheciam suas limitações e queriam saber a verdade. Todavia, algumas pessoas se satisfaziam com o pouco que ouviam e saíam sem entender as parábolas. Quanto a estes, Jesus não ia atrás deles, mas os deixava sem entender, pois não queria lançar pérolas aos porcos. Eram ouvintes que não tinham interesse na verdade. E ao longo do Evangelho, nós vemos como muitos foram até Jesus e o ouviram com más intenções, como os religiosos. Outros apenas achavam agradáveis os ensinamentos de Jesus, como os nazarenos. Mas poucos queriam, de fato, compreender seriamente seus ensinamentos e aceitá-los, por difícil que fossem. O mesmo acontece com a palavra que nos foi registrada hoje. Ao ler a Bíblia, encontraremos passagens difíceis de compreender. A forma com que lidamos com essa dificuldade reflete o interesse que temos na verdade. Algumas pessoas tentam ler a Bíblia e encontram dificuldades e ficam satisfeitas sem entendê-las. E algumas até logo desistem de tentar ler. A essas pessoas, até o pouco entendimento que pensam ter lhes será tirado. Outras pessoas, contudo, lidam com as dificuldades do texto, procurando entendê-las, sem desistir. Estes, e somente estes, demonstram o valor que enxergam nas Escrituras. E a estas pessoas, cada vez mais entendimento lhes será dado. E então, qual tem sido nossa reação às passagens difíceis da Bíblia? Qual o valor temos dado à verdade que Deus revelou? Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.